Boa tarde, programa Olhares começando para deixar aí seu começo de tarde ainda melhor. Hoje, terça-feira, a gente anuncia o tema da semana. Vamos falar sobre tecnologia. Tem aí alguns conceitos, gente, super atuais. Vamos descobrir o que é realmente realidade aumentada, internet das coisas. Daqui a pouquinho uma entrevista super bacana sobre esse tema. Estudantes do SESI de Santa Catarina disputarão uma Olimpíada Brasileira de Robótica. Eles não são fracos. Uma equipe de Brusque participa das provas nacionais, vai participar agora em outubro. Olha que bacana o que eles desenvolveram, esse robô aí que a gente está dando uma olhadinha. Daqui a pouco eles vão contar pra gente a ideia, a proposta, como é que funciona. Nós começamos com propostas de lanches saudáveis. Muita dor de cabeça para muitos pais, né? O que eu vou colocar na lancheira dos meus filhos? De que forma que eu posso estar estimulando uma alimentação mais saudável? E aí a Liz, que é nutricionista, está aqui com a gente. Bem-vinda. Obrigada. É um prazer receber você. Muito obrigada. Liz? Tudo bom? Isso que eu falei é verdade. No nosso dia a dia, né? Quem tem filho nas escolas particulares tem essa dor de cabeça de que forma que eu posso fazer um lanche saudável, de que forma que eu posso diversificar, porque muitas vezes a criança, claro, né, não quer comer sempre a mesma coisa. Sim. E aí você trouxe algumas dicas aqui pra gente. Até porque hoje em dia a gente sabe que os pais, né, têm a correria do dia a dia e que acaba às vezes dificultando um pouquinho mais para a elaboração desse lanchezinho para a escola, né? Então a gente trouxe como primeira proposta, né, uma aguinha de coco, uma maçã, que pode ser junto com um pãozinho de queijo, mas com menos queijo, né? Então vai ter menos gordura. E o biscoitinho integral em forma de chocolate, que é para justamente aguçar a vontade da criança para comer. Essa primeira proposta a gente pode dizer que é um lanche bem balanceado. Balanceado, com certeza. Lembrando que é muito importante, quando for no supermercado, fazer a comparação dos rótulos, né? Conhecer as marcas dos produtos para justamente poder diferenciar aquele produto que tem mais sódio, mais gordura, mais açúcar, né? E poder comprar uma marca mais... É legal você falar isso, a gente já comentou aqui no Olhares, inclusive. Você acha que o consumidor está mudando? O consumidor está criando mais o hábito de ler os rótulos dos produtos? Eu acho que com as informações que a gente está tendo agora, né, na mídia, assim, contribui. Mas, como eu falei, a rotina ainda faz com que a gente não tenha tanto tempo hábil para isso. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar nas letrinhas pequenas dos rótulos, né, dos ingredientes, na verdade, além daquela tabela nutricional em si, né. Então, a segunda opção que a gente trouxe, então, um suquinho natural. Então, é um suco integral de maçã. Essa questão do suco é muito polêmica, porque tem a questão, mas tem muito conservante, como escolher? Então, é ler o rótulo, né? Então, assim, esse suquinho integral, se você ler o rótulo, né, nas letrinhas miúdas, você vai ver que é apenas maçã sem conservante e sem açúcar. Então, a gente tem essa opção no mercado. Mais uma frutinha, como sempre, né? Então, tentar variar as frutas, né? A criança nada mais é do que o estímulo. Então, a gente tem que estar sempre estimulando, né? E o sanduíchezinho natural, com alface, tomate, cenoura, queijinho branco. Esse pãozinho aqui. Queijinho branco, alface, tomate, a cenourinha ralada. E né? Uma fatiazinha pequenininha de presunto também, isso, né? Presunto, isso mesmo. Então, assim, uma opção de lanche, fica colorido, atrativo para a criança, né? E é como eu falei, meu filho não come, mas o paladar da criança ele tem que ser aguçado. Então, nada como através do estímulo. Uma outra opção que a gente trouxe, né? Então, a gente sempre tenta englobar os 3 grupos de alimento: carboidrato, proteína e a gordura, junto com vitaminas e minerais. Para ajudar no desenvolvimento. No desenvolvimento, no crescimento, na questão escolar, né? Que aumenta o desenvolvimento da criança na escola. Aumenta o rendimento escolar, então que é bem importante. Então, a gente trouxe um bolinho simples, pode ser de fubá, de laranja, de chocolate, em si, sem cobertura. Bolinho, de preferência, feito em casa. Isso, de preferência feito em casa, que não tem conservante. Isso, não tem um conservante, né? E esses bolinhos a gente pode até congelar. Então, às vezes a mãe pode deixar vários preparados, já deixar congelado, né? E daí só ir descongelando conforme... Já faz uma receita bem grande. Isso, já faz vários bolinhos pra semana. O iogurte, então tentar não pegar a bebida láctea, né? Que a gente tem a bebida láctea, a gente tem o iogurte, que é importante. Então comparar os rótulos também, quando for comprar. Que sempre vai ter uma marca que vai ter menos sódio, menos gordura. De preferência não light, porque a criança, ela tá em fase de crescimento. Então quando tem um light tem redução, às vezes também do cálcio, que é uma fonte importante pra ela. O tradicional mesmo já vale. E já vale, desde que tem esse olhar crítico quando for observar o rótulo, né? E a bananinha também, que é uma fruta. Então sempre tem esse olhar. E a barrinha de cereal, que a gente sabe que é uma opção que normalmente os pais escolhem, né?
Só que a barrinha de cereal tem que ter um cuidado pelo fato da barrinha de cereal ter às vezes muito açúcar e gordura. Então, uma dica que a gente sempre dá quando for pegar o rótulo do alimento nas letrinhas miúdas, observar o primeiro ingrediente, o segundo, o terceiro ingrediente. Que normalmente no primeiro ingrediente vai ser o que vai ter mais. Então, no caso, por exemplo, aqui é mais... Tá aqui assim. Tá. No caso aqui é as frutas, ó. Começa já a barra de frutas desidratadas, como banana, maçã, damasco e uma manga e abacaxi. Então, essa barrinha de cereal é só de frutas. Normalmente as barrinhas cereais, elas começam com açúcar, né? Açúcar invertido, gordura, e não exatamente a fruta nem o cereal, ou farinha enriquecida com... Aqui diz 100% frutas, sem conservantes, sem adição de açúcares, aromas e corantes. Isso. Então tentar sempre buscar ler os rótulos, né? Que fica mais fácil. São coisas práticas que acabam facilitando, mas tem que pelo menos um dia tirar no supermercado para estar tendo essa atenção. Tem que se dedicar e vale a pena. Isso. Você é nutricionista, amanhã é comemorado o dia do nutricionista, um profissional aí cada vez mais valorizado, né? A gente quer dar os parabéns para você. Obrigada. E aí a gente parabeniza todos os nutricionistas que são parceiros aqui do programa Olhares também. Legal. E você trabalha supervisionando a questão da merenda escolar nas escolas estaduais. Como é que é esse trabalho, Liz? Então tá. A alimentação escolar hoje em dia está sendo bem valorizada justamente por causa de estudos que provam, né? Comprovam que aumenta o rendimento escolar no sentido de cognição para o aluno, faz com que ele tenha mais concentração, maior compreensão do conteúdo. Então a alimentação ela é muito importante nessa fase escolar. Então o Programa Nacional da Alimentação hoje investe bastante nessa alimentação, que é feito por nutricionista, né? Então a empresa Risotolândia, que é que eu trabalho, a gente faz todo um trabalho né? Os alunos a estar se alimentando daquela refeição boa, ter o acompanhamento para ver se aquele cardápio está sendo seguido pelas merendeiras, né? Acompanha pré-preparo, preparo, distribuição, o posicionamento está sendo feito de forma correta, justamente para respeitar a quantidade de cada nutriente daquela refeição, daquela preparação no dia. A gente faz todo o controle de qualidade, retiramos a amostra, temperatura e também fazemos a educação nutricional com os alunos, que a gente tem um contato direto e buscando sempre o que é a segurança alimentar. Então esse é o nosso papel na alimentação escolar. Você falou resumido, mas é muita responsabilidade. É bastante. Conceitos que tem a ver com o global, com a segurança alimentar mesmo, como você falou, com certeza. Né? Então, assim, é tanto o aspecto nutricional, né, que é preocupante, mas também hoje entra também a segurança alimentar, que também é muito importante. Fundamental. Isso. Quero agradecer muito a sua vinda. Eu agradeço. Obrigada mesmo, até a próxima. Até a próxima. Vou aproveitar que tem alunos aqui para eu entrevistar, quero saber se eles se preocupam com essa questão do lanche, hein, meninos? Tudo bem? Bem-vindos ao programa Olhares. Quanta gente, ocuparam o palco inteiro aqui. Deixa eu apresentar primeiro. Professor Tiago, bem-vindo. Kleber, Arthur, Bernardo e Nicolas ficaram aqui certinho na ordem. Vocês se preocupam com essa questão do lanche na hora de ir para a escola? Fala um pouquinho, Arthur, que está com o microfone. Eu me preocupo sim, porque acho que o lanche tem que ser alguma coisa que a criança gosta, mas também é algo que não prejudique a saúde dela. Tá certo, tem que ser saudável. E aí, quanto mais saudável a alimentação, mais o cérebro vai funcionar para criar esses robôs que vocês criaram. Vamos entrar no nosso assunto. Que bacana, estão indo para a Olimpíada Nacional de Robótica, agora em outubro. Professor, qual é a ideia proposta? Assim, a OBR, ela tem a ideia de estimular, né, a construção de robôs, o desenvolvimento cognitivo e lógico das crianças, né, além de simular uma situação de resgate a vítimas, né, onde esses robôs pode a partir dali surgir uma grande ideia, né, para ser aplicada na prática realmente, né, e ser usado futuramente. Tá, vamos explicar certinho então. A proposta é como se acontecesse um desastre mundial, essa é a proposta que os alunos têm. Sim. Né? O mundo foi devastado, vamos dizer assim, e um robô completamente autônomo vai fazer o serviço de resgate das vítimas. Sim, aonde não haja a possibilidade de um ser humano entrar ali, o robô então é designado para fazer essa missão, para ele poder superar obstáculos, né, passar por diversas partes desse percurso e conseguir fazer o resgate dessa vítima. Vocês montaram uma mini pista, vamos dizer assim, mini pista. Aqui no estúdio, a gente já pode ver ele funcionando. Quem que vai dar o comando é o Nicolas? É o Nicolas. Pode ir, Nicolas.
Vai, fica à vontade, circula pra gente ver. E quem que pode explicar um pouquinho do envolvimento? O Arthur continua com o microfone. Arthur, qual foi a sua parcela no projeto? O que você fez? Eu sou o programador da equipe, juntamente com o Nicolas, e nós programamos o robô para ele se tornar autônomo. Mas não foi muito um trabalho só nosso. O Kleber e o Bernardo também auxiliaram bastante nós a programar. Claro, é espírito de equipe, senão não vale. Isso. Kleber, fala um pouquinho da importância de você ter participado desse projeto. E a expectativa agora, vocês vão concorrer com equipes do Brasil inteiro. Sim, a gente vai para Recife. A gente está bem nervoso, a gente está focado bastante no trabalho em equipe. Aí eu e o Bernardo, eu tinha falado que o Patrick e ele trabalhavam na programação e o Bernardo trabalhamos no design do robô. Ah, então isso que a gente está vendo, esse design aí, vocês que criaram. Sim. E o que vocês pensaram na hora de botar no papel a ideia? O que pesou na hora de escolher o design, hein, meninos? Quer falar um pouquinho, Bernardo? Pode falar. A gente quis montar um robô que não é muito largo também, porque tem alguns obstáculos que o robô tem que passar por dentro, daí se for muito alto, pode bater, derrubar, e isso afeta na pontuação. Então a gente não quis montar um robô muito largo, alto e nem comprido. E também fazer um robô bem robusto, para não ficar com umas partes mole assim. Ele tem que ser resistente. Sim, claro. Tá. Esses obstáculos, essa pista, professor, vocês conhecem de antemão que vão competir lá em Recife? Assim, a gente não conhece a pista no dia, a gente sabe o que vai ter nesta pista. Vão ter obstáculos. Vão ter alguns obstáculos que já são predispostos e já passam para nós nesse manual. Porém, nós não sabemos como vão estar dispostos esse obstáculo no dia, nem qual é o trajeto que o robô tem que seguir. E existem 3 tipos de pista, na verdade. Uma pista fácil, né, uma intermediária e uma difícil, onde todos os alunos, as equipes devem superar e fazer uma somatória dessas pontuações. As equipes que obterem uma maior pontuação, né, a vencedora, vai para o campeonato na Alemanha chamado Robo Cup, né, que lá são equipes daí do mundo inteiro, né, de cada país, vai disputar, né, essa Olimpíada lá também. Aí o nervosismo deles vai aumentar mais ainda. Vai aumentar muito mais. Se ganharem e forem para a Alemanha, gente, eles vão ficar mais nervosos ainda. Mas a gente está aqui desejando muita sorte para vocês. Obrigado. A gente adora mostrar esses jovens talentos. Eu sei que robótica é fascinante, né, professor? Cada vez mais as pessoas estão ouvindo. É muito fascinante, né? E o SESI, ele trabalha isso aí na sua grade curricular. Ele estimula esse trabalho, essa parte prática, né, e cognitiva das crianças. Desenvolver matemática, física ou outras disciplinas afim na parte lógica, né, para estimular essas crianças a serem futuros engenheiros, né, que é uma coisa que no nosso país hoje em dia, né, faz um pouco de falta, digamos assim. Tá certo, esse estímulo é fundamental, a gente concorda. Quero agradecer muito, meninos. Arrasem lá em Recife, façam bonito, aí vocês voltam aqui no Olhares para contar, combinado? Tá certo. Nós agradecemos o espaço. Obrigada. O Nicolas não falou, né, Nicolas? Ficou mais aí cuidando do... Tem nome o robô? Eu esqueci de perguntar. Já tem... Tem que vou falar aqui. Carreta Furacão. Carreta Furacão, tá certo. Boa sorte para vocês e pro Carreta Furacão, tá bom? Obrigada. A seguir, gente, vamos falar sobre a internet das coisas e a realidade aumentada. Conceitos super atuais ligados à tecnologia. Nós vamos mostrar já, é rapidinho. Nosso tema da semana é tecnologia, então a gente precisa falar aí sobre temas super atuais, realidade aumentada e internet das coisas. Vamos entender esses conceitos com os nossos convidados. Marcelo Barcelos, um prazer tê-lo aqui, muito obrigada. Obrigado também, prazer. Pedro Freiberger. Isso Freiberger, mesmo. Acertei, que é gerente de projetos. Vamos falar um pouquinho, gente, essa questão, vou começar com a realidade aumentada, que é um assunto bem atual em função da febre do jogo do Pokémon GO. Quando a gente fala essa realidade aumentada, como definir? O que é a realidade aumentada? Fique à vontade, quem quiser responder. Vou passar aqui a palavra que
Para quem está desenvolvendo isso na prática, né? Vamos lá. E criando objetos interativos. Isso. A gente, talvez antes de ouvir até do conceito de realidade aumentada, a gente já ouvia falar em realidade virtual. Certo. Que era mais comum, mas eles são conceitos de coisas diferentes. A realidade virtual, ela considera que a experiência ela é imersiva. Quer dizer, geralmente você está usando um óculos ou algo que te transporta para um outro mundo. Como, por exemplo, que é muito comum a gente ver nos shoppings, aqueles carrinhos que a gente entra, coloca o óculos e simula uma montanha-russa. Exatamente. Tá. E isso é a realidade virtual, porque no caso você está sendo inserido em um mundo virtual. Ele está sendo criado, né? E a diferença para a realidade aumentada é que você não está inserindo em outro mundo, mas você está ampliando a sua, justamente aumentando, como o nome diz, a sua capacidade de percepção do próprio mundo que tem ao redor. A gente tem um exemplo aqui para mostrar que talvez fique um pouco mais fácil de visualizar. Vamos? Pode ser? Claro, vamos lá. Então, eu vou pedir para você apontar. Essa é uma aplicação que a gente desenvolveu lá no estúdio. Você pode apontar com a telinha para ele ver. Para cá. Apontar para você aqui? Isso. Ah, tá, para a camiseta. E agora, aponta aqui para a ilustração da camiseta. Tá. Que lindo, já amei. Ai, eu não conhecia, a primeira vez que eu tô vendo, já fico deslumbrada com essas coisas. Gente, é muito legal. Tá pegando bem, a câmera tá captando bem? Aqui, ó, né? Isso. Ou seja, então, assim, o galo se mexe. Se você apontar a câmera para o ambiente, você vai continuar vendo o ambiente normalmente, tudo que tem ao redor, mas quando você aponta para um alvo específico, um objeto, aí ele reconhece e cria a interação. Esse é um conceito parecido não, é o mesmo conceito que o Pokémon GO utiliza, porque ele mantém a câmera aberta, então você está percebendo o ambiente ao redor, mas existe uma interação virtual que ela está acontecendo ali dentro, que ela integra os dois mundos, o mundo real com o mundo da realidade aumentada. E aí eu me pergunto, onde vamos parar, assim? Não tem resposta essa pergunta? Ou tem, Marcelo, você que é professor, super conectado aí, antenado com mídias digitais? Então, na verdade, a gente vem caminhando para essas experiências inovadoras já faz algum tempo, né? A internet das coisas, realidade aumentada, realidade virtual, os computadores vestíveis, né? Desde o smartwatch, que é o relógio inteligente, que ajuda a captar informações, por exemplo, do nosso pulso, até mesmo do nosso suor, e com isso melhorar, por exemplo, o desempenho de uma atividade física. Recentemente nós trouxemos, você conhece, que é aquela pulseira que pode pagar, de pagamento. Né? Pulseira de pagamento isso. Também já é um wearable, né? Que é a chamada computação vestível. Isso, obviamente, é uma tendência de comunicação que a gente, pouco a pouco, vai vendo se concretizar. Para você ter ideia, por exemplo, até 2020, a gente deve ter cerca de 20 bilhões de aparelhos, de objetos conectados à internet. E isso vai fazer com que a tecnologia, que a própria rede mesmo que a gente tem hoje no computador, no smartphone, ela se torne invisível. Então é como a eletricidade, a gente não chega em casa e diz assim, poxa, que incrível como a energia está incrível hoje, né? Como ela está funcionando bem. Ela simplesmente está funcionando. Ela vai estar funcionando ali. A ideia da internet é que ela se materialize no nosso cotidiano. Os smart cars, por exemplo, que são os carros inteligentes, né? Que vão captando informações sobre o trajeto, informações sobre notícias que estão ao redor daquele percurso, e por conta disso vão te dizendo se você deve ir por ali, se você deve buscar um atalho. As próprias casas, né? As casas que a gente vê assim cada vez mais também com essas conexões. Eu vou chegar em casa, eu vou programar para a banheira já ficar cheia quando eu chegar, já dá para. Esse é um caminho sem volta, né? A gente sabe que é. Mas aí eu pergunto para vocês, aquele conceito de que nós estamos nos tornando máquinas ou nós estamos nos tornando dependentes demais dessa tecnologia, qual a opinião de vocês a respeito? Olha, é um caminho sem volta, como você disse mesmo, né? O que talvez a gente vai ter de benefício é ganhar mais tempo para o convívio social. Já que a casa se automatiza um pouco, o carro também, e os processos ganham uma dinâmica eletrônica,
a gente deve justamente poder valorizar um pouco mais o contato humano. Essa é a crítica que eu faço da tecnologia, porque aí, digamos, vai sobrar um pouco mais tempo. Só que não vale a gente ficar o tempo todo, obviamente, com o celular de cabeça abaixada, sem ver o mundo passar. Que está virando uma cena muito comum. Muito comum, é a febre dos smartphones. Pedro. Eu acredito que as principais aplicações a gente não viu ainda elas acontecerem, né? Porque a gente ainda está pensando de um jeito antigo de usar uma tecnologia nova, assim. A gente está tentando adaptar para o que existe hoje, mas a grande potência, né? O universo ainda a ser descobrido são nas coisas que ainda estão por vir, assim, que a gente não consegue nem conceber a forma de uso, né? E é o que mais fascina, né? Justamente isso. Eu fico ansioso com a expectativa de o que pode vir a seguir, assim. Provavelmente coisas incríveis vão acontecer nos próximos anos. Imagina. Marcelo, quando a gente está vendo muito por aí, o que é a internet das coisas? Então, é a gente conseguir imaginar que os objetos até então estáticos, né, não carregados de mídia, eles vão perpassar informações entre si. Hoje o grande obstáculo é desenvolver um protocolo que consiga comunicar, por exemplo, desse microfone para o smartphone e do smartphone para a caneca. Transferir essa informação de um lugar para o outro e torná-la ubíqua, ou seja, adaptável também, em qualquer espaço e em qualquer ambiente. É claro que aí a gente entra numa outra questão, numa outra seara que é complicada, que seguramente o Pedro também deve investigar e chamar a atenção dele, que é a questão da privacidade, dos dados. Porque, assim, você imagina que daqui um pouco não, já acontece hoje com algumas marcas de tênis. Um tênis tem informação pessoal a meu respeito. Tem. Né? Uhum. Então, assim, ele transita informação entre o aplicativo, o smartphone, o próprio objeto, o próprio aparelho e a rede, né? Então, se você, por exemplo, é hackeado, essa informação ela está disponível em muitos outros objetos que além de um dispositivo eletrônico como a gente conhece. Uhum. Aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente já tem uma empresa, uma startup voltada para etiquetas de radiofrequência, que você pode, por exemplo, carregar informações a partir de uma espécie de um pequeno sensor, né? Tem toda a revolução dos sensores, que eu acho que é um pouco do que o Pedro vinha falando, que a gente não viu acontecer ainda, que é as nossas roupas também estarem conectadas. Então, à medida que eu vou caminhando por um shopping, se a minha roupa tem uma etiqueta de radiofrequência, ela pode receber uma propaganda por conta da aproximação com aquela loja específica. E você vai receber a propaganda de que a loja tal, que está a alguns metros, está em promoção. Está em promoção. E tem, de repente tem o tênis que você andou pesquisando para comprar. Exatamente, porque a informação... vai ser as pegadas, né? As pegadas digitais já estão ali disponíveis na rede. Então a gente fala muito hoje sobre privacidade, sobre anonimato, mas é óbvio que o cenário é cada vez mais possível de a gente experimentar outros tipos de interação que a gente não conhece ainda. E aí mesmo nesse mundo super virtual e tecnológico entra a questão do bom senso também, né? A gente sabe que existem formas também de resguardar a nossa privacidade. Tem? Sim, é possível a gente criar, né, estratégias e também proteger os dados. Uhum. A questão é que muitas vezes a gente não lê sequer os termos de uso de uma rede social. A gente debate sempre isso. Concorda e não lê. Concorda, aceita, vai lá e participa e vai entregando esses dados que muitas vezes falam da nossa vida privada. Uhum. Falando um pouquinho mais de realidade aumentada, que outros projetos vocês estão desenvolvendo, que a gente fica super curiosa com essas coisas. Só essa demonstração já foi uma coisa, opa! O que mais que está sendo desenvolvido assim? A gente trabalha também muito com o conceito da tecnologia de percepção do ambiente em 360 graus. Né? Uma outra aplicação que a gente... Pedro tá cheio de coisa aí nesse celular, cheio de demonstrações. Se deixar. Vamos lá. Esse aqui é mais difícil de ver, porque a gente tem que girar ele um pouquinho, mas o que acontece é que o telefone ele está percebendo o ambiente 360 graus. Então, a gente que sempre trabalhou com animação digital, né, que o pessoal conhece como desenho animado, a gente pode expandir a experiência de contar uma história não mais só na tela bidimensional, mas a história está sendo contada em 360 graus. Então, à medida que você gira o aparelho ao redor do ambiente... Eu vejo tudo. Você vê tudo e você consegue, então, a partir da orientação que tem na tela, acompanhar a trajetória de um personagem.
Fica muito mais interessante um desenho assim. Né? Eu tô vendo aqui, não, mas eu quero ver como é que tá o cenário. Eu vejo 360 graus, muito legal. E aí, Pedro, acho que entra a questão dos óculos, né, de realidade virtual. Estão começando a chegar no mercado de uma maneira bem expressiva. Porque aí você, por exemplo, acopla esse celular num óculos de realidade virtual e você, ao movimentar a cabeça, ao se deslocar pelo ambiente, você tem realmente aquela sensação de imersão. Fantástico, tudo é possível. Eu quero agradecer muito vocês a presença. Renderia muito mais nossa conversa, mas já foi um molhinho aí. Obrigada, Pedro, obrigada, Marcelo. Obrigada a você pela audiência. Amanhã tem mais Olhares, até lá.